Essa aldeia, olhem, as casas que vocês veem ali, a aldeia está registrada como tendo 99,9% de budistas. Mas o último censo nos diz que há 12 pessoas aqui que se declaram ou se identificam como cristãs. Há 5 anos esse número era 0. Quem são esses novos cristãos que vivem cercados por budistas, hindus e muçulmanos? Vamos ver se conseguimos encontrá-los e conhecê-los. Quando virei cristã, ele me trancava em casa aos domingos e eu não podia sair. E então ele disse, ok, não vou pagar seus estudos se você continuar sendo cristã. As poucas pessoas que aceitaram Cristo como seu Salvador vêm a este prédio, que é a única igreja cristã em toda esta ilha. E assim, pouco a pouco, de forma muito lenta, mas segura, centenas, se não milhares de tailandeses que cresceram com o budismo estão aceitando Cristo e se convertendo ao cristianismo. Acompanhem-me para ver as aldeias cristãs nas áreas remotas da Tailândia. Vamos começar! Com uma população de 72 milhões de pessoas, a Tailândia é um país budista. Na verdade, menos de 1% das pessoas são cristãs. Aqueles que se convertem ao cristianismo são isolados por seus familiares e banidos da sociedade em geral, em muitos casos. Eles são acusados de traidores da pátria e de serem bajuladores de uma religião estrangeira. Vamos ver a vida dessas pessoas e o efeito que o cristianismo tem na Tailândia. Quando nos tornamos cristãos, a maioria dos tailandeses pensa que não somos mais tailandeses. Somos infiéis à nação, somos infiéis ao rei, somos infiéis à religião budista. Eles sentem que fomos doutrinados pelo Ocidente e que não pertencemos mais à família. E muitos cristãos têm que sofrer o mesmo que eu. A família não entendia porque você tinha que acreditar em Jesus Cristo. Como este é um vídeo informativo em um canal educativo, vamos primeiro ver os dados. Lembre-se, os dados não se importam com a sua opinião. Eles estão aí, quer você aceite ou não. Agora, dado número 1. Toda essa evangelização tem sido de forma voluntária. Não é uma inquisição. Ninguém está obrigando vocês, ninguém está jogando vocês na fogueira. Os tailandeses que deixaram o budismo tradicional do seu país e aceitaram Cristo foi porque quiseram. Foi pregado para eles, foi explicado para eles. E eles decidem se querem acreditar ou não. Evidências, obviamente, não foram apresentadas porque nenhuma religião tem evidências. Elas são baseadas na fé e decidiram colocar sua fé na doutrina cristã. Isso pode ter um efeito negativo ou positivo, tanto na pessoa quanto no país. O cristianismo então edifica ou destrói aqueles que estão aqui na Tailândia? Bem, não sei se vocês estão prontos para a resposta, mas vamos descobri-la. Vamos ver se há algum cristão nesta aldeia e se existe uma igreja cristã onde eles possam ir para fazer seus louvores. Vamos ver. Naquela época, antes de se dar o nome de Deus, o casamento era considerado sagrado. Agora eu entendi. Pode comprar? Marjoran diz, garoto, Uruba, então eu chamo minha vara que estamos aqui. Tailândia, pagar, Deus preguiçoso, Okma, idioma, casamento, Chiu, pagar. Olha Deus. Rin, พระวจนะของพระเจ้า ให้วิสตพอร์ต ฝึกรับใช้อยู่ที่หนองเสือ Vamos agora para a província de Krabi, para um vilarejo chamado Ao Nang, onde está uma das primeiras igrejas cristãs de toda a Ásia. Esta aqui está muito mais remota. Essa sim foi difícil chegar até aqui e eu ia sentar um pouquinho para descansar, esperar o suor secar, recuperar o fôlego, mas vai escurecer e eu não vou conseguir gravar com minha camerazinha. Então, de uma vez, olhem, ali está, Igreja da Paz de Ao Nang. É mais ou menos assim que se pronuncia em tailandês. Todos os cultos são apresentados em inglês e tailandês. Cada música e sermão é cuidadosamente traduzido para que tailandeses e estrangeiros possam crescer juntos enquanto adoram nosso Deus em unidade. Marwampen Krokodua Nanacha Chikamlang tailandês. Cap. Nesta igreja vejo que a música é a base. Tudo o que pregam, sua irmandade, dar as boas-vindas aos curiosos que se aproximam, tudo é baseado na música deles e depois na comida.
Eu, como ateu, prefiro que meus filhos estejam aqui cantando e convivendo do que estejam à toa jogando videogame ou fumando e bebendo. Em nome de todos nós da Igreja La Paz Nang, pedimos a Deus que nos acompanhe neste momento. A Deus. Vamos agora para outra área na ilha de Phuket, conhecida por ser como Sodoma e Gomorra, onde os turistas vêm para se perder nos vícios e prazeres da carne. Vamos ver o que encontro por aqui. Bem, o mapa me diz que a igreja deveria estar aqui, mas não vejo nada nessas áreas rurais da Tailândia. O sinal da internet está muito fraco e, além disso, os mapas estão desatualizados. Bom, então é procurar mesmo, não tem outro jeito, só me resta ser guiado pelo Espírito. Guia-me, Senhor, com teu Espírito. Igreja de Santa Inês. Missa todos os domingos, às 10 da manhã, aproximadamente 1 hora, com lanchinhos depois. Quebra-cabeças. Todos são bem-vindos. Poxa, eu me joguei. A cultura tailandesa está tão enraizada no budismo. Aprendemos desde pequenos sobre a perspectiva budista e a cultura tailandesa é muito forte. Então, quando alguém se torna cristão, muitas vezes isso cria dificuldades para essa pessoa se relacionar com a família e com a comunidade. Um dos maiores desafios dos cristãos tailandeses é conseguir viver em uma sociedade tailandesa, mas manter-se firme na fé cristã. Muitos afirmam que esse trabalho é feito principalmente por estrangeiros. E isso deixa muita gente desconfortável, porque lembra o típico processo de evangelização feito por europeus, onde um europeu branco vai para outras terras com uma economia inferior. O termo que em inglês é conhecido como o Salvador Branco. Mas enfim, aqui vemos outro padre tailandês. Este é o padre principal tailandês. Esse outro rapaz, indiscutivelmente, é tailandês. E aqui esse outro jovem. Bom, senhor, já nem sei. Na minha idade todo mundo parece jovem. Aqui este senhor, também tailandês. Então não estou dizendo que não haja americanos ou europeus envolvidos nessa evangelização. O que estou dizendo é que é inegável a participação crucial dos tailandeses nessa evangelização. Agora, se outra cultura vem, se outro país vem e traz uma religião para um país, isso é bom ou ruim? Você pode debater. Mas que um tailandês pregue a religião que ele escolheu na Tailândia, que você tenha o direito de pregar sua religião no seu país, isso é inegável. Enquanto forem em sua maioria tailandeses, aí termina o argumento do evangelizador branco. Bom, aqui dentro não tem ninguém para eu pedir permissão para entrar. A porta está aberta. O portão ali está aberto. Mesmo assim, aqui não há ninguém para quem eu possa pedir permissão para entrar. Então, daqui eu não vou passar. Eu sou ateu, mas sou muito respeitoso com as religiões. Então até aqui eu só mostro para que vocês vejam daqui de fora. Para simplificar, vamos juntar esses dois grupos em um só, católicos e cristãos em geral. Por favor, não se ofendam. Eu sei que não são a mesma coisa. Eu sei. Este vídeo é para ver os cristãos nas aldeias remotas da Tailândia. Tantas diferenças que eles têm, mas no final, pelo que eu sei, ambos adoram Cristo. Para muitos tailandeses, o cristianismo é uma religião estrangeira. Acho que ficamos bastante confusos sobre como podemos ser cristãos, ter Jesus em nosso coração, mas ainda sermos tailandeses, sabe? Ver igrejas com cruzes ou prédios com cruzes é algo que consideramos normal em nossos países. Do outro lado do mundo, o Ocidente. Aqui é super raro, este é o primeiro que vejo, mas quando vi, estou tão acostumado porque cresci na América Latina que achei completamente normal. Mas muitos tailandeses que passam por aqui vêm e param para olhar. Alguns nem sabem o que significa a cruz. Por isso é muito comum você ver um tailandês que passa, vê e te pergunta, o que é isso? Se você procurar no mapa do Google, aqui na Tailândia, e digitar igreja cristã, vão aparecer essas. Igreja católica. Olha só, em todo o seu esplendor. E eu sei que você, como cristão ou católico, se sente muito diferente do outro, mas olha, lá está aquela cruzinha.
que a cruz significa o sacrifício que Cristo fez ao morrer pelos nossos pecados. É essa cruzinha que faz com que todos sejam colocados na mesma fé. Não se ofendam. Se você não sabe a diferença entre um muçulmano xiita ou sunita, ou não sabe a diferença entre um muçulmano Rohingya ou Yazidi, você não pode se ofender se um tailandês não sabe a diferença entre um cristão e um católico, um mórmon e uma testemunha de Jeová. Não se ofenda. Eu cresci em uma família budista e tentei de tudo para merecer meu lugar no céu, mas eu nunca encontrei a verdadeira paz até conhecer Jesus. Quero que todo o povo tailandês encontre a verdadeira paz como eu. Isso transformou minha vida e pensamentos, tudo por causa de Jesus. Estou muito animada para compartilhar o evangelho com milhares de pessoas e quero muito que isso aconteça. Mal posso esperar. Isso está acontecendo. Alguns países com tribos isoladas impõem restrições a pessoas estrangeiras que querem entrar em contato com essas aldeias. Isso é para protegê-los. Não é porque não respeitam a liberdade religiosa ou porque não querem que você pregue. Isso é porque os aldeões não têm contato com o mundo exterior. Portanto, eles não são imunes às doenças que nós já carregamos, como varíola, sarampo, mas os religiosos, em seu desejo de pregar e fazer o que eles interpretam como seu dever, acabam ignorando a proibição, achando que estão obedecendo a um poder superior, e entraram em colônias isoladas ao redor do mundo, infectando toda a população. Em alguns casos, as tribos podem ser completamente extintas, só com um contágio, mas na Tailândia nada impediu os missionários, em nenhuma de suas áreas, e é que eles têm os 2 oceanos, olha só. Se os cristãos não podem entrar neste oceano, entram no outro. E se bloquearem o acesso pelas 2 entradas, eles chegam andando da outra vila. Esses mapas sempre dizem, essa estava a 10 minutos andando, 15 minutos andando, e quais? Você demora 1 hora andando rápido e não chega. Isso de ficar procurando igrejas cristãs em áreas remotas da Tailândia, você sua. Você vai andando em subidas íngremes. A verdade é que é um bom exercício, mas digamos, pelo menos a barriga vai diminuindo. Já vai sumindo toda essa gordura. Mas nada. Olhem, aqui continua toda a gordura. E para quem está rindo, esperem até chegarem na minha idade. Aí vocês vão ver. Eu era imaculada. Mensagem da Mãe Lourdes. Declaração. Se eu falar errado ou pronunciar errado o nome de algum desses personagens, 1000 desculpas. Eu simplesmente não sei quem são. Não cresci católico. Nunca fui a um serviço católico. Nunca fui à missa. Eu estive dentro de igrejas católicas, talvez 1 ou 2 vezes na minha vida, com propósitos turísticos para observar a arquitetura. Então, por favor, não é minha intenção ofender. Se eu confundir, peço desculpas. Se eu disser que tal personagem é um e na verdade é outro, por favor, me desculpem. Eu não sei, desconheço completamente a doutrina católica. Agora vamos para uma aldeia muçulmana. Quem me trouxe aqui foi a empresa de viagens Tugia, em Tailândia, que oferece passeios em espanhol. Aqui na Tailândia é muito comum ver ilhas com aldeias, e nesse caso a aldeia é muçulmana. Importante, olhem, assim como aquele restaurante ali, diz restaurante coreano nessas aldeias. Aqui está escrito restaurante muçulmano, ali vêm as embarcações com a população local. Vemos que o Islã é forte aqui. A maioria das pessoas aqui são muçulmanas, ou pelo menos se vestem assim só por diversão. Não acho que devam. Se usam o hijab, sua fé deve ser muçulmana. Não encontro nenhum cristão. Vou continuar procurando. Vamos ver o que os irmãos cristãos deste lugar têm para nos mostrar. Vamos ver o que eles têm. Aqui é a mesma coisa. Irmandade entre tailandeses e estrangeiros, leitura da Bíblia, comida, música, e vejo pessoas de todas as idades. Outro dado, novamente, não é minha opinião, é um fato. A todos os países, sem exceção que tem outra religião, o cristianismo foi levado até eles. Todos tiveram um conflito interno entre os não cristãos e os cristãos. Às vezes o outro lado começa, eles se defendem. Mas em todos os casos em que uma parte significativa de um país aceita o cristianismo, há um conflito.
Agora, alguns dizem que isso é evidência de que o cristianismo é verdadeiro, porque a Bíblia diz, e os cínicos atacam os crentes em Deus. Algo assim, não tenho certeza, mas dizem algo assim, e usam essa violência como evidência de que sua religião é verdadeira. Outros dizem o contrário, que isso é evidência de que o cristianismo só faz mal, e que não é verdadeiro, é uma falácia inventada. Essas são as duas opiniões. Minha opinião. Minha opinião. O fato de haver conflitos entre cristãos e não cristãos em todo o país onde o cristianismo chega não valida nem refuta o cristianismo. Não dá razão nem para um lado nem para o outro. Só é evidência de que nós, seres humanos, somos uns idiotas que não sabemos nos comportar de forma civilizada. É só isso. Em outras palavras, os idiotas somos nós. As religiões não têm nada a ver com isso. Agora, no norte da Tailândia. Vemos que já não são mais uma igreja pequena dentro do vilarejo, mas sim aldeias inteiras cristãs. Seja porque toda a aldeia se converteu, ou os convertidos se mudaram juntos e fundaram a aldeia, ou grande parte de uma aldeia se converteu e os que não se converteram foram embora. Missionários de países de língua inglesa vêm a essas aldeias, constroem escolas com doações de seus países ricos de origem e convidam crianças da região, filhos de pais não cristãos, para aprenderem a ler e escrever com eles. Isso tem sido fonte de fortes críticas, argumentando que é uma exploração da pobreza deles para doutriná-los. Esta é uma dessas aldeias. Nessas escolas, eles realmente recebem educação, claro, mas também passam por conversão religiosa. Eles não estão vindo até aqui com o único propósito de alfabetizar. Na verdade, o objetivo geral deles é evangelizar. E a alfabetização é apenas um dos métodos para evangelizar. Isso é ético? Isso é doutrinação? Se você é cristão e, digamos, por algum motivo, não pode mandar seu filho para a escola, mas ainda assim quer que ele aprenda a ler e escrever, você os colocaria em uma escola muçulmana ou judaica, onde aprenderiam a ler e escrever, mas seriam convertidos para outra religião? Religião, você poderia dizer para eles, ou seria válido dizer, olha pessoal, vocês poderiam ensinar meu filho a ler, mas poderiam não ensinar a religião de vocês para ele. Seria esmola ou imposição ao pedir assim? Uma pergunta muito difícil de responder, vou deixar para você pensar um pouco e continuamos. Parabéns pelos 25 anos de pregação. Este senhor está pregando Cristo há 25 anos. Agora, qual é a pior coisa que poderia acontecer aqui? Já mostrei tudo de bonito, tudo de maravilhoso, aquilo que te inspira, traz amor ao coração. Nutre sua fé como cristão. Agora, inevitavelmente, vamos ver o lado ruim. Bom, não o lado ruim, mas, neste canal, temos que ver os dois lados. E não posso abordar esse tema sem explorar o possível lado negativo do cristianismo chegando à Tailândia, que ofende milhares. Eu já aprendi a não ofender 1 ou 10, centenas de milhares ficam ofendidos. No fundo, não há nenhum lado negativo. Essas pessoas desfrutam de liberdade religiosa. Os missionários que vêm exercem sua liberdade de pregá-la. As pessoas a aceitam voluntariamente e até aí tudo tranquilo. Mas eu tenho um pouco de medo de que possa haver um efeito negativo. Só um que me vem à cabeça. E isso é a perda ou pelo menos a diluição geral da cultura. Imagem e sentido de identidade dos tailandeses. A arquitetura deles mudaria, com menos templos budistas e mais igrejas cristãs. A cultura em geral mudaria, com menos celebrações e música budista nas ruas. O governo deles também mudaria, assim como essa imagem geral do país, e as pessoas também mudariam. Vai se transformar, evoluir ou se adaptar para se tornar uma nação menos asiática budista e mais parecida com o resto do mundo ocidental. Até mesmo a saudação deles mudaria. Olhem, vejam essa forma de juntar as mãozinhas. É assim que eles te cumprimentam, assim eles se despedem, dizem oi, tchau, agradecem, pedem desculpas. Tudo. Aqui na Tailândia, essa é a primeira coisa que se nota ao chegar e torna o país único. É uma saudação budista. Imagine se perdessem isso. Espero que não aconteça. Só uma previsão minha. Vamos observar.